James Onig, meu querido, vamos já entrar antes de entrar na pauta internacional, fala um pouco dessa cena brasileira, de Banco Central, que eu sei que você está muito conectado a isso também, a própria entrevista do Lula ontem na CBN, que eu acho que é uma inflexão, esperamos que seja, Sim. né, na comunicação do governo e do próprio Lula. Fala Sim. para a gente. James Onig, bem-vindo, uma honra, sempre! Sempre é uma honra estar com você, meu irmão. É o seguinte, Conde, chegamos num ponto importante do governo. E durante a entrevista que eu assisti depois, estava em bancas de trabalhos finais de semestre, eu assisti depois com muita calma, me chamou a atenção um detalhe. O presidente Lula disse, estou há 1 ano e meio no governo. Ele está dando a data, ou seja, até agora nós viemos assim. Então, realmente, a entrevista foi um marco definitivo. Foi um marco importante. Esta inflexão que está acontecendo, ela também tem que ser constatada logo após a movimentação da sociedade civil em relação a estes fascínoras, estes imbecis que querem criminalizar a mulher brasileira, querem criminalizar o aborto. Então, juntou essas duas coisas, com a fala do presidente e o tema deste infeliz do Campos Neto, isso tudo deu um punch diferente nas últimas semanas, nas últimas horas, e permite, então, que o presidente Lula comece a fazer essa inflexão. Ela depende agora de uma certa constância. Então, vamos apoiar, né, sempre estar junto, acompanhar essas pautas que você trouxe hoje. Marcelo, lá do Rio, nos deu uma aula. Adriano Diogo nos enriquece totalmente a cada presença e fazer com que cada um de nós se engaje muito mais nessa luta. A gente está na trincheira, às vezes, o pessoal acha que a gente está na trincheira só virtual. Não, mas a gente tem amigos, está correndo, conversando. É importante todo mundo participar. Então, estou vendo muito bem, viu, Conde? E ontem, um professor muito competente chamado professor Davidson Belém, se eu não me engano, que eu vejo ele no X, no antigo Twitter, No Twitter. ele colocou uma pesquisa que a situação de avaliação do governo Lula hoje é melhor que Lula 1 e é melhor que Dilma 2. Então, não é para a gente ficar apavorado com 36. Não tem nada disso. O recado precisa chegar mais rápido. E isso é importante. A voz precisa chegar mais rápido. E vai chegar, viu, Conde, pelo jeito. Tá chegando, tá chegando. Acho que o Lula voltou inspirado lá do exterior e tudo mais. E enfim, a gente sempre está torcendo para o governo dar um respiro diferente, né? A gente tem problemas ainda. É que não foi fácil, né? A gente sempre diz isso aqui também. Herdar um governo do Bolsonaro deve ser uma das piores coisas do mundo, né? Herdar o desastre, né? Institucional, burocrático, político, né? Tanto que o Bolsonaro que educou, no mau sentido, no pior sentido, esse Congresso a ser tão venal, a ser tão chantagista e a se considerar o senhor do orçamento, porque o Bolsonaro não governava, né? Pois é. Ô, Conde, inclusive chama a nossa audiência para assistir a campanha do PL na TV, com aquele fedido do Valdemar da Costa Neto, falando como é que vai ser organizada a campanha do PL, quem vai escolher o candidato, o vice. Eles falam abertamente, quem escolhe é o Bolsonaro. Olha o nível de democracia que essa gente vive. Olha o nível de E eu não democracia. sei se tem um problema jurídico aí, porque o Alexandre de Moraes tinha proibido o Valdemar da Costa Neto de conversar, né, de ter conversas com o Bolsonaro. Talvez essa campanha seja um crime, né? Depois eu vou consultar os universitários, o pessoal aqui do direito. Deixa eu colocar, vamos falar um pouquinho da agenda internacional. Eu vou colocar aqui essa foto para vocês. Olha que fantástico. Isso aqui é o Vladimir Putin e o Kim Jong-un. Ele Kim mesmo. Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte. Isso aqui é um presente que o Putin deu para o Kim Jong-un, que é um
Deixa eu ver que carro que é esse aqui. Deu uma limusine para o Kim Jong-un. Acho que não é a primeira. Modelo Aurus, nas ruas de Pyongyang. Significado dessa visita, que são muitos. Eu já sei que são muitos, mas a tua leitura é sempre aqui uma dádiva para gente. Oh, você gostou agora. Obrigado, Conde. Imagina, a Dade vai estar com vocês. Ô, Conde, importante a gente dizer isso. Esta viagem do Putin, logicamente já marcada pela assessoria, etc., acontece logo depois da reunião do Fórum de São Petersburgo, que é um fórum importante, onde a Rússia angariou novos parceiros. Então ele foi amarrar uma parceria ainda mais forte com a Coreia do Norte. Por que eu digo ainda mais forte? Tanto chineses quanto russos, eles olham para a Coreia do Norte com muito cuidado, não só pelo poder bélico que ele tem, e justamente esse poder não é contra a Rússia ou contra a China, mas especialmente contra a Coreia do Sul e o Japão. Eles olham para a Coreia do Norte com muito cuidado, porque, vez por outra, chineses e russos, que são seus maiores parceiros, têm que agir na forma de um extintor quando acontecem aquelas crises em função dos testes nucleares e dos testes de lançamento de mísseis que o governo norte-coreano faz. Então, a chegada de Putin neste momento mostra que ele está esticando um pouco mais os seus tentáculos para poder fortalecer a sua indústria com ramificações na indústria norte-coreana. Ela tem alguns pontos que são importantes para a gente destacar, para quem está assistindo a gente, que é um público qualificado e deve conhecer. A questão de mísseis balísticos é muito forte na Coreia do Norte. Mísseis balísticos são importantes porque eles vão de ponto a ponto já marcados e eles têm uma precisão muito rica. Mísseis de grande proporção intercontinentais, a Coreia do Norte vem fazendo testes e tem sido bem visto pelos especialistas em armas também. E tem um outro lance importante, Conde, que é a capacidade ociosa de parte da indústria bélica norte-coreana. Como a Coreia do Norte sofre bloqueios, ela tem uma parte da sua indústria que fica ociosa. E com essa situação que a Rússia vive hoje, da guerra da Ucrânia, eles precisam ter reservas. E isso é legítimo. Ninguém pode reclamar, como os americanos começaram a chiadeira para variar mais uma vez. O Putin foi fazer negócios? Sim. Lógico que ninguém quer que uma arma daquele porte seja usada na guerra, mas efetivamente a parceria passa pela indústria bélica, sustentada em grande parte, diria eu, pela ociosidade da indústria norte-coreana, que sofre com bloqueios econômicos. James Onig aqui, eu estou pensando, a imprensa convencional pinta esse encontro, pinta de pictórico, né? Esse encontro do Putin com o Kim Jong-un como dois patinhos feios. Mas, na verdade, quem é patinho feio é o Netanyahu, é o Joe Biden, é o Donald Trump, e são também esses senhores europeus aí que estão numa fase muito complicada, né? Enfim, com ascensão de extrema-direita e com uma certa degradação também do Faber político, né? Os dirigentes europeus. Uma qualidade assim, né? Parece uma coisa horrenda. E não é isso, né? Porque a Rússia está indo bem economicamente e me parece que a Coreia do Norte também não tem problemas muito graves de abastecimento e tudo mais. Você não tem notícia, pelo menos, sobre o que acontece na Venezuela, em Cuba, com relação Sim. a bloqueios. Como é que é essa situação na Coreia do Norte? Ô Conde, as notícias que vêm de lá são sempre estereotipadas, como você bem lembrou. Um patinho feio, um governo criminoso, um governo perigoso. Sim, a Coreia do Norte é uma forma de governo diferenciada. Vem do avô do Kim, passou pelo pai, agora está nele. É um grupo político muito forte, amparado pelo exército norte-coreano. De certa forma, as Forças Armadas estão por trás do Kim. O Kim tem forte influência sobre o alto comando das Forças Armadas. É um país de economia planejada. É um país não consumista. Isso é que é difícil para o Ocidente entender. Eles querem defender o regime deles e defendem com essa força militar
que muitos dizem que é muito acima do que eles precisavam. O que nós estamos enxergando hoje, na verdade, é que a Coreia passa, sim, por sazonalidades nas colheitas, como quase todo o país. E, vez por outra, ela tem que, na verdade, recorrer aos mercados externos. Mas é muito longe dessa coisa que as pessoas estão morrendo de fome, de que tem corpos jogados nas ruas, como essas produtoras de extrema-direita querem dar a entender. Existem problemas políticos, porque o sistema realmente é diferente, mas é muito longe de acreditar que é um sistema ultra complexo, que oprime o cidadão. Não. Ele tem muita força. As pessoas não admitem no Ocidente, Conde, venerações. A gente tem um pé atrás com isso. E o que a gente vê é veneração muitas vezes. Então, realmente tem os seus problemas, mas não é nada do que a extrema-direita pinta. Então, realmente, a situação na Coreia do Norte é um pouco menos caótica, eu diria, do que A essas gente pressões. acha, pelo que chega até a gente aqui, pelas agências ocidentais e tudo mais, parece que a Coreia do Norte é um inferno, né? Tá todo É, mundo preso lá, mas não é nada disso, né? é. Enfim, acho que a gente precisa. Inclusive, é um país de fato fechado, né? É difícil Muito chegar fechado, lá, muito divulgar, fechado. eles têm muita desconfiança, inclusive. Acho que com razão também, né? Porque com uma É, imprensa tão venal, mentirosa dessa ocidental. ô Conde, só para completar rapidinho, Por favor. eles têm um discurso muito nacionalista. Tem algumas declarações de caras do governo, pessoas ligadas ao governo, gente do segundo escalão, quando recebe visita. Por exemplo, que aquele CD que a gente escutava a música, foi inventado pela Coreia do Norte e roubado pelos Estados Unidos. Que a Coca-Cola foi inventada pela Coreia do Norte. Eles têm tudo isso como bandeiras, porque eles produzem os deles. Então eles acreditam que estão sendo copiados. Tem também uma certa mística por trás da mídia, que é controlada totalmente pelo governo. A gente lembra, quem gosta de futebol como eu, lembra, por exemplo, que o Brasil goleou eles, foi 6-1, eu acho, 8-1, não lembro bem. A primeira manchete no caderno de esportes da Coreia do Norte é: jogamos com o Brasil e marcamos um gol. Não deu placar, Que então tem bonito. essas Tá coisas, né? certo. Tem, eles são direcionistas, dirigindo para o bem do Os regime. Estados Unidos não são, né? Não, Eles não são imagina, desse. De jeito imagina, nenhum. não, não, só eles são bonzinhos. Ô, Nig, deixa eu ir para o bate-papo aqui mais uma vez. Nosso glorioso, querido James Onig, onisciente, James Onig. James, Aliás, o seu Corinthians está indo bem? Você está gostando nossa senhora, do. o que eu te falei? Que eles iam dar a volta olímpica no final do jogo com o São Paulo, do teu São Paulo. Né, por ter Porque, conseguido o empate? porra, nossa, o que é aquilo, mano? Deus me livre. Ai, ai. Olha só a situação do Corinthians, mas a gente aqui empresta solidariedade ao nosso Ah, é. corintiano James Onig. Zé Carlos Faria está dizendo aqui: no manicômio de Barbacena morreu Heleno de Freitas. Olha, o grande craque do futebol brasileiro. Eu sabia disso pelo filme que o Rodrigo Santoro, inclusive, vive, É. o Heleno de Freitas, né? Um belo filme. Laura Pimenta, gosto do senhor Onig, ou melhor, do Onig. Sua fala é sempre Ô, agradável de se Laura, ouvir, apesar obrigado. dos temas A espinhosos. gente tenta Obrigado, fazer. querida. Obrigado, Laura, querida. Laura Pimenta, a Adriana Coppi, obrigado, Adriano. Adriano também sempre vem aqui, passa como um foguete, assim, né? É. Ana Lúcia Ferreira, Adriano, obrigado. Maurício Rorato, domingo estarei no show do Hermeto, Sesc Vila Mariana. O Rorato, bom, deve ser um diálogo interno aqui, mas a gente aproveita e divulga o show do Hermeto aqui também. Boa. Viva o Teatro Oficina, Adriana Viva. Coppi, o Diogo, obrigado, Maria de Lourdes Pavi, Lili TPS, pode deixar que vamos construir o parque com o Boa. Boulos, Parque do Bexiga, né? Marco Osetti está aqui, Boa. Parque Zé Celso, Reis Tanu, Nubank financia nazistas. Tá aqui, a Boa. gente aqui não quis falar o nome do banco, mas tá aqui, Nubank, né? O povo está falando. Judite Neves da Silva, olha a diferença dos nossos convidados, todas pessoas qualificadas alto nível. Parabéns, Conde, convidados. E a Obrigado, Cecília gente. Lazarete também está dizendo aqui: Conde, seus convidados nos enriquecem muito. Sempre almoço com você, aprendo muito. Eu estou em lua de mel com os meus convidados aqui. Sempre, Eu estou sempre, amando todos e sempre. cada um, a cada momento. Quanto que eu Mas aprendo aqui. É quando anuncio para os sensacional. alunos que eu venho para cá, eu coloco regência.
Gustavo Conde. Na regência, Gustavo Conde. Explica para gente, meu querido Onig, janela, o que é essa janela humanitária em Gaza? Boa. Situação está complicada ali, lembrando que o Netanyahu acabou de dissolver o gabinete de guerra, o que eu não sei exatamente o que significa, e o Onig vai Sim. explicar para a gente aqui. O que aconteceu, Conde, foi o seguinte: com as mudanças na política internacional, especificamente as condenações que vieram do Tribunal Penal, a questão do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado a resolução dos Estados Unidos pelo cessar-fogo, e o próprio Joe Biden e outros assessores terem dito que é chegada a hora de buscar uma alternativa, e o Hezbollah ter dito, perdão, o Hamas ter dito que aceitava uma parte dessa negociação, jogou pressão em cima do governo Netanyahu. Importantes ministros caíram, ele dissolve o gabinete de guerra porque existe um descontentamento com a atual conjuntura, e nesse vácuo entre a saída de alguns ministros importantes e a dissolução do gabinete de guerra, que significa todos os ministérios envolvidos diretamente com a guerra, seja comunicações, indústria e defesa, esse gabinete de guerra agora vai precisar achar uma alternativa para cumprir, talvez, algumas determinações que a ONU deixou. Então, esta janela é um cessar-fogo parcial. De tal hora a tal hora não teremos ataques, de tal hora a tal hora não teremos bombardeios, para permitir a entrada da ajuda humanitária. Esta foi a decisão tomada. Porém, isso gerou uma reação muito forte na política israelense. Os grupos mais radicais, Conde, estão a toda força tentando, neste exato momento, articular, por que não dizer, a queda de Benjamin Netanyahu. Eles estão tentando articular isso, porque eles sabem que o Netanyahu está pressionado externamente e perdeu força com essas mudanças na política que aconteceram por renúncia ou demissão de ministros. Então, neste exato momento, nós vivemos um vácuo, para usar mais uma vez a palavra. E que vácuo é esse, Conde? É a hora que os caminhões de ajuda humanitária podem entrar e que o exército israelense não vai bombardear. Mas depois, quando cair a noite, se houverem combates, dizem eles que eles vão responder, atacar, e a gente sabe o que significa isso, né, Conde? É o continuar do genocídio. Continuar o genocídio. Inclusive, os Estados Unidos retiveram, né, reteram o envio de mais uma leva ali de armamentos para Israel, o que gerou também tensão ali no governo Netanyahu. Você ficou sabendo disso? Sim. Como é que está a relação do Netanyahu com o Biden nesse sentido de crise para lá e para cá? Porque o Biden também não está numa situação confortável. Não, pelo contrário, você tem muita razão em afirmar isso. O que acontece é que agora um está na mão do outro, Conde. Uma situação muito difícil de acontecer na política internacional. Por quê? Se o Netanyahu continua a sua sanguinária ação que nós estamos assistindo, joga toda a culpa também no colo de Biden, que não tomou providências iniciais para tentar detê-lo. Então agora o Biden está pressionando demais o Netanyahu. Só que o Netanyahu também tem o Biden na mão. Se o Netanyahu resolve acatar as ideias desses mais extremistas que ele, que estão entrando para o governo ou que pressionam dentro do parlamento, esse momento se transforma então num preâmbulo de absoluto rompimento ou rompimento é exagero da minha parte, fratura nas relações Israel-Estados Unidos. É uma situação triste, mas que realmente coloca em xeque toda a história dos dois países, que é uma história simbiótica, uma história mutualista, e que nesse exato momento, Biden pressionado pela data da eleição, e agora muito mais ainda, porque deve chegar daqui a algumas semanas um debate direto com Trump, então ele vai ser pressionado nesse sentido. Aí o Netanyahu, infelizmente, tem o Biden na mão. Olha só avisando vocês, a gente está chegando no final do programa aqui, mas hoje a gente vai esticar 5 minutinhos, viu? Aproveitar para extrair tudo que eu posso aqui do nosso Opa, querido James Onig,
né, passar todo esse conhecimento. Eu quero que você fale, o pessoal aqui no bate-papo está falando dos drones espiões do Hezbollah, Sim. que apavoraram o governo de Israel. Eu quero saber, inclusive, se são essas as imagens aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. Acabei de pegar aqui. Acho que são essas aqui, né, o meu querido Onik? Confere? Isso. E confere. Confere, olha. Explica para gente, né? O Hezbollah fez essas imagens e Israel está procurando a placa do caminhão até agora. Ah, sim. E o que isso mostra Que que imagens que são? De onde que são essas imagens? O que está essas imagens, filmando? quem está filmando é um drone espião do Hezbollah, drone esse construído de forma muito simplória, muito simplória. Quem sabe fazer drone muito bem também são os Houthis do Iêmen, eles também usam, né? Alguns deles eles sabem fazer, e eles foram fotografar na região norte de Israel as instalações militares, depósitos e navios importantes que podem conter armas, segundo o sistema de informações utilizado pelo Hezbollah. E o que aconteceu? O governo de Israel acusou golpe. Acusou o golpe, sentiu o punch, sentiu a pancada. Porque em alguns prédios que eles assinalaram durante este sobrevoo, estão instalações onde os trabalhadores que estão lá, Conde, são da Índia, de Bangladesh, operários, mão de obra barata. Então, olha só o que aconteceu hoje de manhã. O governo de Israel noticiou que estas instalações filmadas pelo Hezbollah também têm participação de trabalhadores e empresas terceirizadoras de mão de obra da Índia, dando a letra para o Hezbollah que se você atacar, você vai atacar indianos, você vai atacar bengueles, o pessoal de Bangladesh. Então não vem atacar, não. Olha só o subterfúgio que eles estão usando. Mas são fábricas de armas. Armas que estão matando o povo palestino. Então isso vai mexer um pouco com essa estrutura produtiva interna israelense também. E o apavoramento deles, a resposta qual foi? Um bombardeio em algumas instalações que Israel achou que eram do Hezbollah no sul do Líbano. Meu querido James O'Neill, isso aqui é que cidade de Israel, você sabe? Olha, pega toda a faixa costeira. A faixa costeira ali No acima norte. de Gaza, né? Isso, exatamente. Rafah é litorânea, não? Eu não sei. Não, é mais para dentro. É Rafah é mais mais para para dentro, dentro. né? Então tá aqui, gente. São imagens realmente claríssimas, né? Perfeitas, né? Sim, Inclusive com definições aqui nos próprios porta-aviões, se não me engano, certo? Deve ser sim, isso que está sim. ali embutido. Quer dizer, Israel tem o genocídio em Gaza, que toma as energias, inclusive políticas, do governo israelense, do povo israelense. Agora, a fronteira norte com o Líbano é qualquer coisa de impressionante, porque o Hezbollah também não está querendo aliviar, Israel, por sua vez, também não alivia, vai lá e mata quem tiver que matar também. É outra frente, né? Outra Quer dizer, é frente. uma outra frente. Eu nem sei como é que está aí a distribuição das energias do governo israelense, quanto eles estão direcionando para Gaza e quanto eles estão direcionando para ali a fronteira com o Líbano, em que o Hezbollah é o adversário que sempre foi muito duro para Israel. Israel já foi expulso do sul do Líbano Sim. com o exército do Hezbollah, né? Eles Foram não várias assumem. derrotas que Eles não Israel sofreu. assumem, mas foi derrota. Saíram Eles não escorraçados. assumem, foi Não derrota. assumem. Falam que é a retirada, uma retirada. Mas não é, que cumpriram a tarefa e se retiraram. Mas as forças do Hezbollah são muito fortes, elas são muito presentes. O Hezbollah, a gente sabe que tem ligações políticas próximas com o Irã, então seria, sim, apoiado pelo Irã. E, nesse caso, Israel está começando a criar uma nova fronteira de guerra, que já vem intensa há meses, né? Já vem intensa há meses, e isso pode gerar consequências também nessa divisão de poder. Ô, James Onig, eu quero fazer uma reunião de paz com você, mas eu não vou te convidar para essa reunião, tá? Ah, Vai ser só eu. Eu que vou resolver tudo. É isso que aconteceu nessa cúpula estranha cara, na Europa? que tá Explica acontecendo com para esses gente. caras, né?
Não, vai ter a cúpula de paz sobre o conflito da Ucrânia. Tá bom, mas e a Rússia? Não, a Rússia não vem. Mas A como Rússia não assim? pode. A Rússia não pode. E todo mundo que eles convidaram, Brasil inclusive, o Lula mandou a nossa embaixadora lá, né? Olha só. Então não vem querer convidar se não vai ter a Rússia. Ele falou abertamente, o presidente Lula. Falou abertamente, vai ter a Rússia? Não. Então não vou, pô. Para que eu vou num negócio desse? Que circo é esse que vocês estão armando? Aí termina com um comunicado, culpando todo mundo, que o Putin não sei o que e tal. Aí pediram para quem apoia a paz assinar. Nenhum dos convidados assinou. México não assinou, Brasil não assinou, Índia não assinou, porque realmente a cúpula não é de paz. A cúpula é do lado ocidental, comandado pela OTAN, pelos Estados Unidos, como uma forma de tentar legitimar uma reunião. Olha a cabeça dos caras, Conde. Na Suíça, teoricamente um país neutro, e que, para a história, querer passar que a Rússia não veio. Não. Todo mundo sabe, acabou. Constrangedor. Para Constrangedor. resumir, né, Onig, Constrangedor. parece uma reunião convocada pelo Luciano Huck, né? Quer dizer, que nada a ver. Nada a ver. Olha lá, o Onig adora. Ai, 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 essa foi ótima. Essa foi boa. Onig, chegamos ao final aqui do nosso 11 News. Deixa eu agradecer demais aqui o público que ficou atento aqui, participando durante todo o programa. Maravilha isso aqui. Privilégio ter a oportunidade de desenvolver esse debate aqui com apoio da TVT, com apoio da TV Comunitária do Rio, da TV Quirimurê, da Rádio Brasil Atual e, é claro, do canal deste humilde conde que vos fala. Onig, muito obrigado, bom trabalho para você, boa semana, ainda é quarta-feira, dá para desejar boa semana, a gente vai ficando por aqui, continue com a nossa programação. Um recado final? Quer dar um tchau pro pessoal? Não, é só acompanhar a tristeza do Milei, né? Que a inflação disparou, o país está começando de novo uma recessão, um Disparou de recuo, novo? Agora? um recuo de. Vai ter um recuo de 3,8% do PIB. Só isso.